Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? E aí, todo mundo acordou bem hoje, né? Hoje, nosso clima aqui de Belém ficou um pouco frio. E nesse clima frio é bom para quê? Para dormir? Não, para estudar cálculo, né? Então, por isso que vocês estão aqui hoje, para estudar cálculo, para avançar ainda mais nessa parte. Inclusive, falando em avançar, né? Hoje é uma parte muito importante também, porque nós vamos falar sobre funções de N variáveis. Quero lembrar também que nesta sexta-feira agora, nós vamos ter prova. Então, é a primeira prova da segunda avaliação. Então, você já fechou a primeira avaliação. Prova 1, 2, 3, fechou a primeira avaliação. E agora a prova 4, 5 e 6 vai fechar a segunda avaliação. Lembrando também que nesta sexta-feira agora, o assunto que vai cair na prova envolve tanto esta semana quanto a semana passada. Então, não deixe de fora nada, por favor. Então, estude o assunto de segunda-feira passada, de quarta-feira passada, de hoje e da quarta-feira que ainda vai vir. Tá? Não deixe de fora nada, porque é sempre assim, tem 4 aulas. Aí o aluno fala assim, eu vou estudar 3 aulas, vou deixar só uma aqui de fora. Aí chega na prova, cai o quê? Aquele não estudou. Né? Então, não faça isso, não corra esse risco. Então, estude tudo, não deixe passar nada em branco, tá? Então, é isso, gente. Eu queria começar aqui no quadro. Queria falar um pouquinho aqui, só para a gente entender agora sobre o que a gente vai tratar. Aproveitar que hoje todo mundo está empolgado, mais do que o normal. Funções de N variáveis. Olha, até aqui, hoje é a aula 10, se eu não me engano. Então, até aqui, nós estudamos funções vetoriais. Então, o que era uma função vetorial? Era uma função assim, eu chamava de alfa. Aí aqui eu vou dar um exemplo, não vou dar forma geral. Aí alfa era uma função assim, por exemplo, R, que vai de R no R2. Ou seja, essa função aqui, ela leva um parâmetro t a um vetor alfa t, a uma função vetorial alfa t, que é bidimensional. Então, ela tinha 2 coordenadas. E aí eu poderia dizer que aqui é cosseno t e elevado a t. Então, isso aqui é um exemplo de uma função bidimensional que a gente já está acostumado. Você já sabe fazer as equações paramétricas, já sabe fazer o gráfico, enfim, você sabe fazer muita coisa já disso daqui. Aí, gente, vocês estão percebendo que nesse caso, você joga aqui na função, porque o que é uma função? Você pode entender uma função como se fosse uma máquina. Então, você joga uma informação na máquina, ela vai te devolver outra informação. Então, nesse caso aqui, eu jogava um número, por exemplo, 0, t igual a 0. E essa função, ela me devolvia não um número, ela me devolvia um vetor bidimensional. Ela me devolvia um elemento de 2 coordenadas. Nesse caso aqui ficaria cosseno de 0, que é 1, e elevado a 0, que é 1 também. Então, neste caso aqui, para cada número que você joga na máquina, ela te devolve um vetor bidimensional. Agora, em funções de N variáveis, a gente vai simplesmente inverter o domínio contra domínio. Então, se você reparar, o domínio desta função vetorial são os reais. O contradomínio é o R2. O contradomínio também poderia ser o R3, o R4, o R5. Então, se você reparar, o nosso espaço Rn, nas funções vetoriais, ele aparece no contradomínio. Tá? Então, Rn, que é o espaço central aqui para a gente, cálculo 2, em funções vetoriais, aparece no contradomínio. Agora, a gente vai fazer uma simples inversão. Então, agora o meu Rn, ele vai ser o domínio. É isso que vai acontecer. Então, aqui, em funções de N variáveis, você vai ter uma função que eu vou chamar de f, onde o Rn já vai aparecer aqui. Então, por exemplo, posso colocar aqui R2, e agora os reais vão ser o contradomínio. Está aqui. Então, agora eu te pergunto, o meu domínio aqui é o R2. Essa função aqui, f, é como se fosse uma máquina. Então, na hora que eu for jogar a informação na máquina, se eu jogar apenas um número, vai ser suficiente? Não, porque essa máquina, o domínio dela é o R2.
Então, o que você vai jogar nela é um elemento do R2. Se você jogar um único número, esse número não é do R2, esse número é dos reais. Agora, aqui você vai ter que jogar um elemento do R2, que aqui eu estou chamando de XY. Então, para cada XY, ou seja, para cada par ordenado, essa função, ela associa esse par ordenado a um número. Ela pega esse par, faz uma regra, faz umas contas, e no final ela vai te dar um número. Por exemplo, x² mais y. Então, isso aqui é uma função de n variáveis. Perceba que por mais que aqui no domínio você vai jogar um par xy, a sua resposta final vai ser um único número. Pode perceber, por exemplo, vamos pegar aqui, f de 3, 1. Ou seja, x igual a 3, y igual a 1. Vai ficar 3² mais 1. Isso aqui vai dar 10. Pronto. Então, perceba que nesse caso aqui, a minha máquina, que é a minha função, ela me devolve um número. Então, toda vez que eu jogar um par ordenado, ela vai me dar um número. Se fosse uma função do R3, eu ia ter que jogar 3 números. Eu ia ter que escolher um valor para x, para y, para z. Ela ia fazer as contas dela lá, dependendo da função, e ela ia me devolver um número. Se eu tivesse uma função de 10 variáveis, ou seja, pensa num f que depende de x, y, z, a, b, c, d, e, sei lá, até dá 10, de a a j. Aí você vai ter que escolher um valor para cada um deles, um valor para a, um valor para b, um valor para c, até j. Mas da feita que você joga tudo na máquina, esse elemento do R10, a máquina vai te devolver só um número. Aí você vai falar, beleza, então entendi. Então quer dizer que função de n variável, eu só inverti aqui. Agora, o espaço Rn, ele é o meu domínio. Então, na hora que eu for jogar na função, eu já vou jogar um elemento do Rn. E na hora que eu fizer as contas, o resultado final vai ser um número. É só isso a diferença? É, só isso. Professor, então eu gostei mais dessa função. Ela é até mais fácil do que a outra, né? Porque a outra, ela me devolvia vetores, né? Você pode falar, eu não gostava de trabalhar com vetor, eu gosto de trabalhar com número. Para mim, função é assim. Eu jogo informação, ela me devolve um número. Eu prefiro assim. E, de fato, realmente, pensando por esse lado, talvez seja até melhor mesmo trabalhar com esse tipo de função aqui. Funções de invariáveis. Agora, o que vai mudar? Porque você pode pensar assim, beleza, professor, para essas daqui, eu já sei calcular limite derivada integral. Né? A gente aprendeu o quê? Em 2 aulas, limite derivada integral. E para essas aqui, vai ser em 2 aulas também? Aí não. Então, nós estamos na aula 10. Então, a partir de agora, a partir da aula 10 até a aula 29, ou seja, até o final do semestre, nós vamos usar essas aulas para aprender a calcular limite, derivada e integral para esse tipo de função aqui. Tá? Então, hoje é só uma introdução, só para a gente entender um pouquinho essas funções. Aí, a partir da quarta-feira, a gente vai começar a falar sobre limite para funções de invariáveis. Deu para entender? Todo mundo entendeu aqui a diferença dessas funções? Como é que a gente vai trabalhar agora? Aí tá. Aí o gráfico dela seria interessante. Eu não vou desenhar. Hoje a gente vai desenhar gráfico. Hoje. Mas para cá eu só vou comentar. Como é que seria o gráfico de uma função dessa? Porque veja bem. Para você desenhar um gráfico dessa função aqui, o gráfico agora ele vai ser tridimensional. Por quê? Você vai precisar de 2 coordenadas só para o domínio. Então, você vai precisar de um espaço bidimensional só para o domínio e você vai precisar de um espaço unidimensional para a imagem. Combinando isso, isso vai te dar algo tridimensional. Então, se eu fosse, por exemplo, marcar pontos dessa função aqui, eu precisaria do R3. Colocaria aqui o R3. Eu marcaria pontos. Então, eu primeiro marcaria 3 em x, 1 em y. Aí eu ia procurar, sei lá, 1, 2, 3. Está aqui, 3. Procuraria 1 em y. Bora dizer que 1 está aqui. Pronto, aí eu marcaria esse pontinho bem aqui, ó. Está aqui. Esse ponto é um ponto do meu domínio. Para cada ponto do meu domínio, eu tenho um valor de fxy. Esse valor final aqui de f de xy vai ser justamente o meu z, ou seja, como se fosse a minha altura.
Então, para essa função aqui, que eu dei o exemplo, se eu estou no ponto 3 em x, 1 em y, quanto vai ser a minha altura em z? 10. Então, quando eu estou nesse pontinho aqui, essa função ela leva esse ponto na altura 10. Aí eu marcaria aqui a altura 10. Então, bora dizer que o 10 está bem aqui logo. A gente não tem que contar de 1 até 10. Então, nesse caso, faria aqui a diagonal, você já sabe fazer esses desenhos. Então, a imagem para esse ponto 3, 1 é isso daqui. Aí, para cada ponto diferente que eu colocar aqui, eu vou ter um ponto na imagem. O conjunto desses pontos todinhos vai me dar uma superfície. Então, esse vai ser o gráfico da minha função. Mas não se preocupem, porque essa parte do gráfico a gente vai ver hoje ainda, na última parte da aula. Então, por enquanto, eu só quero que a gente entenda essa definição aqui de funções de n variáveis. Então, se ninguém tem dúvida, a gente vai para o slide agora. A gente vai começar a falar sobre o domínio dessas funções e como é que você caracteriza esse domínio para uma função dessa, para uma função de n variáveis. Mas vocês vão ver que não é tão difícil. Não é, nem difícil é fácil. Acho que essa parte aqui difícil... Não, acho que é tudo fácil, gente. Vocês vão ver só. Vamos lá. Aula 10, funções de n variáveis. Então, a gente vai dividir aqui em 3 partes. Primeiro, os conceitos básicos, né? Depois, um conceito muito importante, importantíssimo mesmo. Ó, coloque aí no seu caderno. Importantíssimo, é curva de nível. Por quê? Porque esse conceito de curva de nível vai me ajudar a construir o gráfico e vai me ajudar a entender outros conceitos também no cálculo 2. E também, para encerrar, a gente vai falar sobre gráfico da função. Então, aqui em conceitos básicos, eu já disse para vocês o que é uma função de n variáveis. Claro que essa aqui é uma definição mais geral. Então, assim como eu coloquei no quadro uma função que vai do R2 no R, poderia ser do R3, R4, R5, qualquer Rn. Então, se você tem uma função aqui que está num subconjunto do Rn e vai nos reais, então ó, não importa, pode ter 1000 variáveis aqui, pode ter 1 milhão de variáveis, mas uma função dessa vai pegar essas 1 milhão de variáveis, né, ordenadas, e jogar em um único número, que eu estou chamando de z. Então é isso que vai fazer essa função. Aí tá, você pode pensar, nossa professor, mas uma função dessa é estranho, né? Aí, na verdade, não. Na verdade, uma função dessa é a coisa mais normal do mundo. Tudo na sua vida, se você parar para pensar, envolve funções que dependem de mais de uma variável. Um exemplo bem simples aqui é a área de um triângulo. Você quer calcular a área de um triângulo, o que você faz? Base vezes altura dividido por 2. Ora, então eu posso afirmar que a área de um triângulo é uma função que depende de 2 variáveis. Seria uma função que vai do R2 no R. Ou melhor, um subconjunto do R2, né? Porque B e H tem que ser não negativos. Outro exemplo, eu quero calcular um volume de um paralelepípedo. Ora, você já sabe calcular. Você calcula o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Isso te dá 3 variáveis. Então, você multiplicaria A vezes B vezes C, nesse caso, e obteria aí a sua função. Então, isso é uma função que vai do R3, ou melhor, um subconjunto do R3, nos reais. Enfim, várias coisas. Então, eu já até comentei com vocês, digamos que você, eu quero calcular quanto tempo eu vou levar hoje da minha casa para chegar lá no Projeto Newton. Ixi, tem muita variável. Vai depender da sua disposição, vai depender se amanheceu chovendo ou não, vai depender do ônibus que você vai pegar. Eu vou de carro, vai depender do trânsito que você vai pegar. Se acontecer algum acidente no caminho, isso vai interferir também. Enfim, são várias coisas. Vai depender, sei lá, da sua turma, se a sua turma vai estar lá ou não, né? Mas a sua turma vai estar lá com certeza. Então pronto. Então, você percebe que na vida você tem várias funções que dependem de várias variáveis. Então, isso não é algo anormal. Pelo contrário, é muito comum no nosso dia a dia. Pois bem, então, como é que eu vou tratar o domínio de uma função dessa? Porque o domínio é um conjunto do Rn, ou um subconjunto do Rn, isso que é o nosso domínio. Então, a ideia é a mesma, gente. Se eu não disser qual é o domínio, porque, por exemplo, ali no quadro, quando eu coloquei o domínio, eu disse quem era o domínio. O domínio era o R2, ou seja, era todo o R2. Agora, quando eu não disser nada sobre o domínio, você já sabe. Se o professor não disse nada, é porque o domínio é o maior subconjunto possível. Exemplo, esse daqui, ó. Olha só. Eu tenho essa função f de xy igual a 4x mais y menos 5. Digamos que eu não tenha dito domínio para vocês. Aí você olhar aqui, bom, o professor não me falou o domínio. Será que é só para x e y positivos? Será que é para x positivo e y negativo? Vamos ver.
Aí aqui, na hora que você for analisar o domínio, a ideia é a mesma do cálculo 1. Você tem que analisar se tem alguma restrição. O que seria uma restrição? Uma raiz quadrada, por exemplo. Porque dentro da raiz quadrada só pode ter valores não negativos, porque nós não estamos trabalhando com números complexos. Outra restrição, uma fração. Se tivesse uma fração, o denominador não poderia ser zero. Outra restrição, uma função log. Dentro ali do argumento da função log, tem que ser positivo. Então, você vai procurar restrições desse tipo, que nem você já fazia antes. Aí, nesse caso aqui, existe alguma restrição? Existe alguma raiz de índice par? Existe alguma fração? Existe algum log aí? Não, não existe. Ora, se não existe nenhuma restrição, você já pode afirmar. Então, qual é o meu domínio? São todos reais? Não, não é todos reais. É todo R2, porque meu domínio agora é um conjunto do Rn. Então, se lá na prova eu pergunto para você, olha, me diga aqui, qual é o domínio dessa função f? Você vai falar assim, o domínio são os reais. Não, não são os reais. É todo R2, tá? O R2. Se fosse x, y, z, o domínio aqui seria o R3, tá bom? Então, cuidado. A imagem dessa função ainda são os reais. Agora, o domínio vai ser R2, R3, algum subconjunto do Rn. Então tá, só para a gente entender um pouco mais, a gente vai fazer aqui 4 exercícios sobre domínio. Isso é importante, né? Até para a gente entender um pouco mais como é que funcionam essas funções. Então, exercício 1. Tudo é de domínio, então só vou escrever a função aqui. f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menos 1. Então, vamos analisar. O que ele pede é para eu dizer o domínio desta função f. Aí você vai analisar se existe alguma restrição. Nesse caso da função f, tem restrição? Sim ou não? Sim. Qual é a restrição? Raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, teria restrição? Não, aí já não teria restrição. Agora, olha só, mas tá, não é quadrada, então tem restrição. Só que, só pelo fato de ter restrição, não quer dizer que o domínio já não vai mais ser o R2, pode ser que ainda seja. É isso que a gente vai analisar agora. Então, vamos lá, eu quero analisar a restrição. Qual é a restrição? Ora, dentro da raiz, tem que ser não negativo. Agora, quem está dentro da raiz? Dentro da raiz está x quadrado mais y quadrado menos 1. Então, todos esses juntos tem que ser maior ou igual que zero. É isso que eu vou colocar. Então, x quadrado mais y quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. Então, eu vou tentar chegar numa informação aqui. Aí, o que eu posso fazer? Olha só, eu vou isolar, vou escrever assim. X quadrado mais y quadrado maior ou igual a 1. Por que eu escrevi dessa forma? Porque propositalmente eu gostaria que essa equação ficasse parecida com uma equação que eu conheço. Qual é a equação? Da circunferência. Porque você tem x quadrado mais y quadrado maior ou igual que 1. Aí você lembra, mas isso daí me lembra muito a equação da circunferência. A única diferença é que uma é uma equação, esse daí é uma inequação. Mas não tem problema. E isso daqui, é x quadrado mais y quadrado maior ou igual que 1. Se fosse igual, x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Se fosse igual e eu pedisse para você, faça um esboço desse domínio, se fosse só igual. Para você fazer o esboço, você precisaria de qual espaço? Só a reta seria suficiente? Não. Você precisaria de quem? Do plano. Então, você viria aqui, desenharia o plano. Aí, nesse plano, você marcaria uma circunferência de centro onde? Na origem e raio 1. Então, está aqui a origem, você faria uma circunferência aqui. Essa circunferência tem raio 1. Então, essa circunferência aqui, ela representa essa equação. Porém, no nosso caso, não é só a equação.
o caso aqui é igual ou maior. Então, esses pontos aqui da circunferência, eles estão no meu domínio dessa função? Sim, eles estão, porque tem a igualdade. Mas é só eles? Não. Porque os outros pontos, ó, igual ou maior, também fazem parte. Mas quem é essa galera aí do maior? É o pessoal que está fora da circunferência ou dentro da circunferência? É o pessoal que está fora. Por quê? Porque quando eu digo maior que 1, eu quero pegar aqueles pontos cuja distância para a origem é maior que o raio. Então, nesse caso, tem que pegar todo mundo que está do lado de fora. Então, aqui, ó, esses pontos aqui todinhos, tanto da circunferência quanto fora dela, representam o domínio da minha função. Olha que interessante. Então, agora, só o domínio da minha função já é uma coisa bidimensional. Já deu isso daqui tudinho. Então, isso daqui já é o domínio da minha função. É uma forma geométrica de você representá-lo. Você também pode escrever o domínio. Você pode dizer assim, ó, domínio de f é igual ao conjunto dos pontos x e y que pertence ao R2, só que não são todos. São somente aqueles, ó, tais que... Aí você coloca x² mais y² maior ou igual que 1. Tá? Então pronto, você pode escrever tanto assim quanto assim. Diferente um pouco do que você fazia no cálculo 1. Isso aqui é só uma observação, eu vou apagar depois. Mas lá no cálculo 1 você tinha uma função que só dependia de uma variável x. Aí, por exemplo, era raiz quadrada de x. Aí qual era o domínio dela? O domínio dela era x maior ou igual que 0. Como é que você representa isso geometricamente? Faz a reta, marca o ponto 0, coloca aí com uma bolinha fechada e marca o pessoal que é maior que ele. Então, nesse caso, ó, o domínio para uma função aqui de uma variável está dentro da reta. Agora não, agora o domínio para uma função de duas variáveis está dentro do plano. Aqui como é que você poderia escrever também? Você escreveria domínio de f é igual aos pontos reais tais que x maior ou igual que 0. Se você quisesse também poderia escrever domínio de f é igual ao intervalo 0 fechado até infinito. Enfim, isso era o que você fazia no cálculo 1. Só agora no cálculo 2 você vai fazer desta forma e o seu domínio agora é um espaço bidimensional. Alguma dúvida aqui? Tá, então, essa parte que já acabou, desse exercício 1. A gente vai para o exercício 2. Isso aqui eu falei que eu ia apagar, é só uma comparação. Vamos para o segundo exercício. A função g é igual a raiz quadrada de 9 menos 9x² mais y². Bom, aqui a ideia vai ser a mesma, porque você olha para uma função, nesse caso de duas variáveis, aí você vai procurar restrições. De fato, ela tem uma restrição, é a raiz quadrada. Então, de novo, você já sabe que dentro da raiz quadrada, tudo que está dentro, tá, gente? Tudo, não pode excluir nada, tudo que está dentro aqui, ou seja, esse 9 subtraído desse daqui, somado com esse, ao quadrado desse aqui, tudo isso no final tem que ser maior ou igual que 0. Tá? Não é nada isolado, é tudo, o conjunto tem que ser maior ou igual que 0. Então, 9 menos, aí abre parênteses, 9x² mais y², tudo isso tem que ser maior ou igual que 0. E agora? Bom, agora a gente vai ter que organizar isso aqui de forma que apareça alguma curva, alguma coisa que eu conheça, geometricamente falando. Então aqui a gente vai usar coisas que a gente aprendeu lá na primeira semana de aula, aula 2, curvas de superfícies. Então, olha, primeiro, como aqui está negativo, eu quero que ele apareça do lado positivo. Então vai ficar 9x² mais y² menor ou igual que 9. Tá? Então perceba que esse aqui ficou no próximo membro, depois eu só inverti aqui para ficar assim. Aí olha o que eu vou fazer. Isso aqui está parecendo uma circunferência, por enquanto. Mas tem esse 9 aqui, né? Então eu vou dividir por 9 todo mundo.
da feita que eu divido por 9, vai ficar assim. Quando eu divido por 9, 9 é positivo, então eu não altero a minha equação, ela fica assim. Vai ser x² mais y² dividido para 9 menor ou igual que 1. Opa! Apesar disso aqui ser uma inequação, se fosse uma equação, te lembraria o quê? Qual é essa curva? Uma elipse. Bem, então, isso aqui seria uma elipse. Qual é o centro da elipse? Também a origem, é o 0, 0. Tá? Então, para desenhar isso daí, pelo menos a igualdade, você faria uma elipse, centro na origem, tá aqui a origem. Em x, você marcaria quantas unidades? Em x, você deslocaria quantas unidades? Uma unidade, né? Porque não aparece nada aqui, é porque tem sobre 1². Então, vou marcar 1 aqui, menos 1 aqui. E em y, quantas unidades? 3, porque 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, eu marcaria 3 para cima aqui e 3 para baixo. Com isso, então, eu conseguiria fazer uma elipse. Então, essa aqui seria a nossa elipse. Ela faz parte do meu domínio? Faz, porque é menor ou igual. Então, ela faz. Se ela não fizesse parte, como é que eu ia representar isso daí? Se fosse só menor, não tivesse o igual aqui, como é que eu representaria? Eu poderia colocar só aqui, ó, tracejado, a minha curva. Eu já estaria dizendo que a minha elipse ela não faz parte. Ela está na fronteira, mas ela não faz parte. Mas nesse caso não, é menor ou igual, então faz parte. Então volta aqui. Tá, mas é só a elipse que faz parte? Não. Porque é igual ou menor. Se é menor, é o pessoal que está dentro da elipse ou fora? Dentro. Aí você pode dizer assim, professor, mas às vezes eu vou ter dúvida se é dentro ou fora. Como é que eu vou saber? Olha, uma dica, nesse caso aqui, pega um ponto fácil de você localizar. Por exemplo, a origem. A origem é um ponto fácil de localizar. Por quê? Ela é fácil de localizar e ela é fácil de trabalhar, porque ela é 0 em x, 0 em y. Aí eu te pergunto, se você jogasse a origem nessa equação aqui, ia satisfazer essa equação? Ou seja, se você colocasse x igual a 0, y igual a 0, ia dar menor ou igual que 1? Sim, daria. Daria 0, era menor ou igual que 1. Então, aqui, a minha origem faz parte. Então, aí já é uma dica de que são os pontos que estão dentro. Então, tá aqui, ó. Então, esse daqui é o domínio para a minha função g. Detalhe, olha nesse primeiro exemplo aqui. A origem, ela não faz parte do meu domínio. E é verdade, ó. Coloca a origem aqui. Coloca 0, 0. Vai dar 0. 0 é maior que 1? Não. Ou igual a 1? Não. Então, por isso que ela não faz parte. Aqui não, aqui já faz parte. Aí tá, outra forma de você escrever isso é que nem a gente fez aqui, ó. Eu não vou escrever, mas você poderia colocar domínio de G é igual ao conjunto dos pontos x, y pertencente ao R2, tais que, ao invés de você colocar isso daqui, você colocaria isso daqui. Seria uma forma de você escrever. Mas a gente está mais interessado em visualizar o domínio do que escrever daquele jeito. Vamos para o terceiro exemplo agora. Terceiro exemplo é a minha função h, que é uma função log natural, menos 4x² mais y² mais 4. De novo, vamos procurar restrições. Nesse caso, eu não tenho uma raiz de índice par. Não tenho. Também não tenho uma fração, mas eu tenho a função log natural. Ela tem restrição. Qual é a restrição? Dentro dela, dentro aqui ó, do argumento, tem que ser positivo. Então, todo mundo que está aqui dentro, ó, tudo isso aqui, tem que ser positivo. Então, vai ficar menos 4x² mais y² mais 4. Isso aqui tem que ser positivo. Aí, eu posso colocar o 4 para lá, né, deixar ele no segundo membro, vai ficar menos 4x², já que isso que a gente vem fazendo, né?
maior que menos 4. Aí eu não quero que fique menos 4. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Só que quando eu multiplico por menos 1, toma cuidado, porque minha equação ela vai alterar. Vai ficar 4x² menos y² menor que 1. E agora, gente? Opa, menor que 1 não, né? Menor que 4. Aí agora sim, agora eu estou olhando para isso daqui, aí eu tenho que lembrar de alguma coisa. Será que é a minha circunferência? Não, porque agora é negativo, não é positivo. Será que é minha elipse? Não, também por causa desse negativo. Isso aí tá parecendo com o quê? Existe uma outra cônica, uma hipérbole. Né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 4. Ah, pessoal, mas como é que eu ia saber disso? Gente, tudo é o quê? É treino, exercício e revisão de conceitos. Então, ó, vou dividir aqui por 4, vai ficar x² menos y² sobre 4, 4 é 2², menor que 1. Então, isso aqui vai lembrar uma equação da hipérbole. Ah, professor, mas não é igual, é menor. Não tem problema, mas é só para eu conseguir desenhar, eu começo com igual. Por mais que esse igual não faça parte aí, mas eu começo por ele. Então, isso aqui é uma equação da hipérbole, né? Que é x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Tá? Então, é isso daí. Aí, como é que é uma hipérbole? Vamos lá, uma hipérbole. Bom, nesse caso aqui, ó, vai ficar uma coisa assim. Ela tem duas partes, né? Simétricas. Ela vai ter essa parte daqui e essa parte daqui. Esse A e B, eles vão definir as minhas assíntotas. Então, vai ficar y vai ser mais ou menos B sobre A. Então, esse A e B, eles vão definir aqui essas retas. Mais ou menos, B sobre A, x. Isso aqui são retas, e essas retas vão ser as assíntotas para essa minha hipérbole. Então, seria algo mais ou menos assim. E aqui eu só estou revisando, tá? Mas isso aqui, essa parte de cônicas, eu já até pedi para vocês revisarem naquela primeira semana. Ok, mas assim, essas retas, elas não aparecem, tá? Você não precisa desenhar as retas. Reta é só para você situar como é que vai ficar aqui a sua hipérbole, mas elas não precisam. Então, aqui, ó, você só desenha a hipérbole. Tudo bem? Tá, então, nesse caso aqui, seria uma hipérbole cortando aqui menos 1 e 1. Aí já posso deixar isso aqui como sendo o desenho aqui da minha, já que o y vai ser mais ou menos, y igual a mais ou menos 2 sobre 1, ou seja, 2x. Então, só você pensar que essa reta aqui é a 2x e menos 2x. Tá, só que, como eu falei, né? A hipérbole, nesse caso aqui, ela não faz parte do meu domínio. Porque aqui eu estou usando como se fosse igual. Só que aqui não é menor ou igual, é só menor. Então, como é que eu represento que a hipérbole não faz parte do meu domínio? Vou até desenhar de novo aqui do lado. Como é que eu represento que a minha hipérbole ela não faz parte do meu domínio? Como é que eu faço, gente? É só, ao invés de eu fazer uma linha contínua, eu deixo uma linha aqui, ó, tracejada. Tá aqui, ó. Então, a minha hipérbole, estou dizendo que ela não faz parte aqui do meu domínio. Quem faz parte, então? São os pontos de dentro ou de fora? Quem vocês acham? De dentro, porque é menor. Ah, pessoal, mas estou em dúvida. Pega um ponto fácil de você localizar. Pega quem? Pega a origem, por exemplo. Aqui, ó, 0, 0. Quando você joga 0, 0 aqui, fica menor que 1? Fica. Ah, então, já sei que são esses pontos aqui, ó. Então, esse daqui é o gráfico da minha função. Aliás, eu até trouxe uma animação sobre hipérbole, só para revisar. Trouxe aqui no GeoGebra. Ó, tá aqui. Vai aparecer para vocês aí a hipérbole. Então, a hipérbole é essa curva vermelha que vocês estão vendo. Está aqui a função da hipérbole, ó, x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Nesse caso, estou considerando que a e b é igual a 1.
Por isso que está ficando assim, ó. Então essa é a minha hipérbole. E ó, eu não preciso colocar, mas existem essas retas aqui. Reta B sobre AX e menos B sobre A vezes X. Então essas retas aqui são as assíntotas oblíquas para essas hipérboles. Aí conforme o A vai mudando, olha o que acontece. Conforme o A vai mudando. E agora conforme o B vai mudando, olha o que acontece. Então vai mudando as assíntotas e as assíntotas vão meio que dizer como é que vai ficar o seu desenho. Claro que chega uma hora que inverte porque fica zero aqui, né? Aí fica infinito. Mas enfim, isso aqui é só para a gente ter uma ideia das hipérboles. Deixa eu pausar aqui. Aqui, pronto. Tá, então aqui é só uma revisãozinha, mas não esqueçam de olhar novamente essa parte aqui de cônicas. Isso aqui eu fiz muito rápido também, você consegue fazer tranquilamente, né? Só você definir aqui um A e um B, depois já coloca aqui a equação da hipérbole, e aqui é só se você quiser colocar as assíntotas, né? Aí faz y igual a b sobre ax, y igual a menos b sobre ax. Voltando para cá, último exemplo dessa parte do domínio, é agora uma função tridimensional, que estou chamando de função u. Essa função ela depende de x, y e z. Não tem problema, porque mesmo assim a gente consegue desenhar. Pelo menos o domínio. Nós temos uma função u igual a raiz quadrada 9x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado menos 9. Está aqui. Ok, então a única diferença agora é que aparece 3 variáveis, mas não tem problema. A ideia é a mesma. Você vai primeiro ver se tem alguma restrição. E tem restrição, que é uma raiz par, raiz de índice par. Então você já sabe que todo mundo que está aqui, ó, dentro da raiz tem que ser maior ou igual que 0. Então eu vou começar por aí. Então vai ficar 9x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado menos 9 é maior ou igual que 0. Aqui eu só vou ajeitar. Então vou escrever assim, ó, 9x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado maior ou igual que 9. Aí já está aparecendo uma equação da circunferência, só que tem esse 9 lá no x, então vou dividir todo mundo por 9. Aqui vou dividir todo mundo por 9. Quando eu faço isso, não altera a minha equação, que vai ficar x quadrado mais y ao quadrado sobre 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, mais z ao quadrado sobre 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, maior ou igual que 1. Isso é uma equação do quê? Se fosse bidimensional, te lembraria o quê? Uma elipse. Só que aqui é tridimensional, mas não tem problema. Isso aqui é uma elipsoide. É como se fosse uma esfera, só que um pouco mais achatada. Esse achatamento é em relação ao eixo x. Se a gente fosse desenhar, eu vou mostrar no GeoGebra, até porque acho que no esboço aqui não vai dar para aparecer tanto o achatamento. Mas ó, como é que a gente faria, por exemplo, uma questão dessa daí? Você olharia onde é que era o centro. Ora, o centro é onde aqui? A origem. Então você vem aqui e marca na origem. Aí, ó, em x, o deslocamento é 1. Só que em y e z, o deslocamento é 3. Então, digamos que bem aqui, ó, fosse o 1. Bem aqui fosse o 1. Só que em y, deixa eu colocar aqui, y, z e x. Em y e z, o deslocamento é 3. Então, bora colocar o 3 aqui, ó. 3. Vamos colocar o 3 bem aqui. Então, no plano YZ, isso aqui seria uma circunferência normal. Aí, só nos outros planos que você enxergaria uma elipse. Então, por exemplo, aqui, no plano XY, ficaria uma elipse assim. E aqui no plano ZX também ficaria uma elipse. Então ficaria mais ou menos assim. Seria uma esfera, só que ela está um pouquinho achatada, né? Então, mais que a gente tenha colocado um pouco mais curto aqui, um pouco mais longo aqui, mas talvez não fique tão visível esse achatamento. Porém, a gente vai jogar no GeoGebra. Mas isso daqui, detalhe, tá? Isso daqui já é meu domínio? Ainda não, né?
Porque essa elipsoide, ela faz parte do meu domínio? Faz, porque é maior ou igual. Mas não é só ela, né? Porque é ela e os pontos que estão fora dela ou dentro dela? Fora dela. Então, na verdade, o meu domínio é tudo que está aqui, ó, fora dela. Mais ela. E todo mundo que está dentro dela não faz parte do meu domínio. Deu para entender, gente? Tá, eu vou jogar no GeoGebra só para a gente enxergar melhor isso que eu estou falando aí. Então, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Vou atualizar ele, só para ir logo deixar tudo limpo. Colocar aqui na janela 3D. Aí eu vou escrever x ao quadrado mais y ao quadrado dividido para 9 mais z ao quadrado dividido para 9 igual. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa elipsoide. Perceba que se eu olhasse no plano YZ, é uma circunferência. Agora, se eu olho no plano aqui XZ, já é uma elipse. Tá? E se eu olho aqui também, ó, nesse plano XY, ou YX, é também uma elipse. Só que a elipse faz parte do meu domínio, mas os pontos que estão fora dela. Tá, então com isso acho que é suficiente para a gente ter uma noção do que é o domínio da minha função. Agora, vamos falar sobre curvas de nível. Eu vou dar a definição formal, depois a gente vai discutir o que é isso daqui. Então, olha só. Considere que uma função f é uma função de duas variáveis e eu tenho um número, tá? Esse número faz parte da imagem de f. Então, por exemplo, o meu número é o número 0, é o número 1. Então, em algum momento, ou em alguns momentos, a minha função f ela consegue atingir esse número 1. Então, isso acontece. Aí tá. Se eu pegar todos os elementos x, y que pertencem ao domínio, tais que nesses elementos f atinge esse número que eu coloquei, então isso aqui é chamado de curva de nível. Em outras palavras, eu posso escrever dessa forma aqui. Quem é a curva C de nível K? Vai ser os pontos que pertencem ao domínio, tais que f de xy é igual a K. Um exemplo. Eu vou colocar um exemplo do cálculo 1 aqui, só para a gente ter uma noção. Olha só, imagina que você tem uma função real, de variável real, e o gráfico dela seja isso daqui. Ó, imagine que o gráfico da sua função é isso daqui. Aí eu quero o seguinte, eu quero que você me diga em quais pontos no domínio a minha função atinge o valor 2. Por exemplo, nesse ponto aqui do domínio, nesse ponto aqui, a minha função atinge o valor 2? Sim ou não? Sim. Nesse ponto aqui também? Também. Quais são todos os pontos que atingiriam? Bora restringir a minha função, bora dizer que ela só vai até aqui. Só para a gente não... Bora dizer que ela só vai até aqui. Pronto. Então, nesse caso aqui, quais seriam os pontos que atingem esse meu nível 2, digamos assim? Quais são os pontos da minha função no domínio que atingem o nível 2? Você vai dizer, professor, são esses pontos que vão daqui até aqui. Seria isso aqui. Então, esses pontos aqui, se a gente tivesse em cálculo 2, eu diria que eles formam a curva de nível 2. Porque mesmo que eu não te desse o gráfico, mas eu dissesse para você, olha, esses pontos aqui, eles têm nível 2. São uma curva de nível 2. Significa o quê? Se você fosse jogar esses pontos no gráfico, esses pontos iam estar na altura 2. Tá? Esses pontos bem aqui, ó, por exemplo, eles estão na altura 0. Aí já esses pontos aqui, eles estão variando de tamanho, né? Aqui é 0,1, 0,2, 1, enfim. Mas vocês estão vendo, ó, que eu poderia não te dar o gráfico da função e dissesse, olha, esse pessoal aqui, o nível deles é 2. Esse pessoal aqui, o nível é 0. E esse pessoal aqui, sei lá, vai de 0 a 2. Aí você já ia ter uma noção do gráfico. Como? Se esse pessoal aqui é do nível 2, posiciona eles aqui na altura 2.
Se esse pessoal é zero, deixa eles aqui mesmo. Se esse pessoal está variando, então, jogando cada ponto no seu nível, formaria o gráfico da sua função. Em cálculo 2, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Aí eu trouxe aqui outra animação do GeoGebra, só para a gente melhorar a compreensão. Olha só. Vamos dizer, eu vou colocar aqui, gente. Deixa eu colocar aqui. Olha só, o que eu quero da gente agora? Digamos que eu tenho esse gráfico aqui, tá? Dessa função. E aí eu quero achar as curvas de nível desse gráfico. Quando eu for falar de curva de nível, eu vou falar no plano XY, tá? Porque curva de nível, ela só olha para o domínio da minha função. O domínio está no plano XY. Então está aqui o meu domínio. Então, ó, vamos olhar no plano XY. Está aqui o plano XY. Está aqui. Se a gente reparar, ó, por exemplo, digamos que eu quero, para essa função aqui, todos os pontos da minha função que me retornam o valor zero. Ou seja, eu quero a minha curva de nível 0. Olha para essa função aqui, x² mais y². Você quer que isso daqui dê 0. Me diga um ponto onde isso acontece. Me diga um ponto onde isso daqui dá 0. A origem, né? 0, x igual a 0, y igual a 0. Então, a origem, no ponto 0, 0, eu atinjo o nível 0. Tudo bem? Tem outro ponto além desse? Não, não tem. Agora, se eu te desse um outro nível, nível 1, me dá um ponto onde você joga aqui e te retorna o valor 1. X igual a 0, y igual a 1. Ok, é isso mesmo. Me dá outro ponto. Y igual a 1, x igual a 0. Outro ponto. X igual a menos 1, y igual a 0. Então, já para o nível 1, você tem mais pontos que satisfazem a minha equação. Satisfazem essa minha condição. Se eu jogasse aqui, ó, k igual a 1, gente. Está aqui, ó. K igual a 1, eu ia perceber que a minha curva de nível, nesse caso aqui, é uma circunferência. Por quê? Todos os pontos dessa minha circunferência, elas atingem o meu valor 1. Eu quero voltar para cá daqui a pouco, mas só vou colocar aqui no quadro. Só um detalhe, a gente já volta para aí. Porque eu já vou colocar em cada curva de nível na sua altura correspondente. Então, olha só, isso aqui é só um exemplo de curva de nível que a gente está tratando. E eu estou dando um exemplo para essa função aqui, f de x, y, igual a x² mais y². Quando eu falo de curva de nível de uma função de duas variáveis, essas curvas de nível, elas vão aparecer no R2. Então, já faço aqui o plano cartesiano. Faço x, faço y. Tanto que aqui no cálculo 1, ó, quando eu ia fazer as curvas de nível, elas apareciam tudo aqui, ó, na reta. Porque o domínio estava na reta. Agora, o meu domínio aqui está no R2, então elas vão aparecer aqui. Aí, por exemplo, se eu quero a curva de nível 0, então, eu quero que essa soma aqui dê 0. Então, vai ficar x² mais y² é igual a 0. Ora, o único ponto do plano onde isso acontece é a origem. Então, nesse caso, a minha curva de nível é só um ponto. Essa é a curva de nível 0. Curva de nível 0. Agora, se eu quisesse a curva de nível 1, olha só, se eu quero a curva de nível 1, eu quero que essa conta aqui dê sempre 1. Mas se eu faço isso, a substituição vai ficar aqui, ó. Eu quero que essa conta, x² mais y² dê sempre 1. Aí vocês me deram alguns exemplos. Vocês me deram 1 e 0, menos 1 e 0, menos 1, 1 e 0. Enfim, vocês me deram alguns exemplos, mas tem só eles? Não. Nesse caso aqui tem quantos pontos? Tem infinitos. E esses pontos, coincidentemente, formam o quê? Uma circunferência. Então, nesse caso aqui, ó, a minha curva de nível seria uma circunferência
de raio 1. Tudo bem? Aí você vai dizer, professor, mas nesse caso aqui, toda vez que o senhor colocar uma constante positiva, vai dar uma circunferência. De fato, nesse caso é. Então, nesse caso, as minhas curvas de nível, elas são circunferências. Só que olha só, essa daqui é a curva de nível 1. Digamos que essa daqui fosse a curva de nível 2. Isso aqui são curvas de nível. Se eu posicionasse cada curva de nível na sua altura correspondente, isso ia me dar um gráfico. Isso ia formar o gráfico da minha função. Aí bora voltar para o GeoGebra agora, só para a gente entender. Então olha só. Cada um desses aqui, ó, desses círculos aqui que vocês estão vendo, em preto, é uma curva de nível. Então aqui é a curva de nível 1, essa aqui menorzinha é a curva de nível meio, aí tem ó, curva de nível 1,5, curva de nível 2, curva de nível 2,5, 3, 3,5, 4. Agora, se eu fosse pegar cada curva de nível, que é uma circunferência, e colocar na altura correspondente, olha o que ia acontecer. Estão entendendo? Então, cada curva de nível, se eu posicionasse na minha altura correspondente, isso ia me dar justamente, ó, o gráfico da minha função. Tá? Então, o que é curva de nível? É quando você olha para o plano XY e você sabe todos os pontos que atingem o nível tal. Todos os pontos que atingem a altura 1. Todos os pontos que atingem a altura 3. E se você colocasse cada curva na sua altura correspondente, isso ia formar um gráfico da sua função. Tudo bem, gente? Alguma pergunta sobre curva de nível? Aí agora a gente vai calcular curvas de nível. Depois, o último passo é desenhar gráficos. Então agora a gente vai fazer alguns exercícios só sobre curva de nível. Só para a gente pegar melhor. Depois, a gente vai para gráfico. Então, voltando aqui para o slide. Então, como eu falei, um gráfico mostrando várias curvas de nível de uma mesma função é chamado de mapa de contorno. Foi isso que eu mostrei para vocês. Tá? Por exemplo, então aqui, ó, isso aqui é um mapa de contorno. São as curvas de nível. Só que cada linha dessa aqui, ó, cada elipse dessa está numa altura diferente. Numa altura maior ou menor. Se eu posicionasse cada uma delas na altura correspondente, isso ia me dar um gráfico. Tá aqui, ó. Esse gráfico aí. Outro exemplo, olha aqui, ó. Olha aqui para baixo, para as curvas de nível. Nota que essa circunferência maior, qual é a curva de nível dela? Ó? Curva de nível 20. Enquanto que essa circunferência menorzinha aqui, ó, a curva de nível dela é 45. Então, com isso, você consegue imaginar como seria o gráfico. Ó, o gráfico está aqui em cima. Então, aqui nessa circunferência menor, está numa altura maior. Está aqui, 45. E essa circunferência maior está numa altura menor. Então, juntando essas informações, eu formaria esse gráfico aqui. Então, agora que a gente sabe disso, vamos resolver aqui alguns exercícios sobre curvas de nível. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Nós vamos ter f de xy igual a menos x mais y menos 1. Aqui, dependendo da questão, tem mais de uma forma de você resolver. Bom, o que eu quero? Eu quero tentar achar um padrão para minhas curvas de nível. Será que elas são sempre circunferências? Será que elas são sempre elipses? Será que elas são sempre hipérboles? São sempre retas, parábolas? Enfim, eu quero achar um padrão. Aí uma dica já que eu dou para vocês. Se for possível, olha, eu quero achar uma curva de nível geral. Então, eu vou igualar essa função aqui a um número. Um número que faça parte da imagem dela. Número 0, número 1, número 2, número 3, número C. Então, ó, digamos que eu quero achar a curva de nível C. Então, aqui eu vou escrever menos x. Deixa eu colocar aqui. Uma curva geral. Curva de nível C. Então, eu vou pegar essa função aqui. Eu vou colocar f de xy igual a C. Só que f de xy é isso daqui. Vai ficar menos x
mais y menos 1 igual a c. Aí, como eu falei, se você quisesse, você poderia dar valores para c logo. Ah, c igual a 0, c igual a 1, c igual a 2. Você poderia fazer isso. E aí, provavelmente, você acharia um padrão. Ou, se você quiser, professor, eu quero fazer logo o geralzão. O que eu faço? Bom, nesse caso aqui, a gente consegue isolar o meu y. Porque se eu conseguir isolar meu y, vocês concordam comigo que eu vou ter uma função y que depende de x. E nesse caso eu consigo isolar. Se eu isolo o y, vai ficar y igual a x mais 1 mais c. C é uma constante também. Então, essa é a minha função y aqui. Qual é a forma dela? O gráfico dela seria o quê? É uma parábola? Não. É uma circunferência? Não. É o que isso daí, gente? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Então, nesse caso aqui, as minhas curvas de nível são retas crescentes. Aí agora, para desenhar, eu vou dar nomes. Ó. Nesse caso, se o meu C, vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui o valor de C e vou colocar aqui a minha função y. Então, se o meu C, por exemplo, fosse igual a 0, como é que seria o meu y? Meu y seria x mais 1. Se o meu C fosse 1, como é que seria meu y? X mais 1 mais 1. Ficaria x mais 2. Se o meu C fosse menos 1, ficaria x mais 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, ficaria só x. Então, quem seria a minha curva de nível menos 1? Seria a função y igual a x, que é uma função assim. Então, essa daqui seria a curva de nível c igual a menos 1. Qual seria a curva de nível c igual a 0? A função x mais 1. Então, jogaria para cá. Então, essa aqui seria a curva de nível 0. Depois, para c igual a 1, x mais 2. E assim por diante. Então, perceba aqui ó, que as curvas de nível elas são sempre retas. Se você colocar várias retas aqui na altura correspondente, você acha que isso vai formar o quê? Um plano. Então, aqui você já tem uma noção de que o gráfico disso aqui seria um plano. Tá? Enfim, essas aqui são as curvas de nível. Então, esse aqui seria o nosso mapa de contorno. Deu para entender, gente? Foi difícil? Não, né? Só isolou o y, mas ok. Então, bora para o próximo exemplo. Ah, professor, isso aí foi muito fácil. Passe um mais legal aí. Tá, bora ver se o segundo é mais legal. É, só um pouco mais legal, né? Diga, Paulo. Tá, vamos lá. Você não... O que você está me perguntando é... Aqui? Ah, sim, entendi. Entendi essa pergunta. O Paulo fez uma pergunta boa. Ele falou assim, professor, mas se fosse essa função aqui, que ela tem 3 variáveis, o domínio dela já está no R3. Então, se eu quisesse fazer o gráfico dela, eu tenho que desenhar onde o gráfico? No R4. Aí, de fato, realmente não daria, né? Pelo menos não, assim, nossas habilidades aqui não permitiriam fazer isso, né? Então, por isso que quando eu pedi para vocês, faça o gráfico de uma função, essa função vai ser bidimensional, vai ter 2 variáveis. Que aí o gráfico vai ser tridimensional. Tudo bem? Agora aqui não. Essa função ela tem 3 variáveis. Então, o domínio dela já é tridimensional. Aí o gráfico seria da 4ª dimensão. Tá bom? Mas aqui a gente poderia falar de superfícies de nível. As superfícies de nível seriam essas elipsoides aqui, por exemplo. Sim. Sim, muito bem. O Paulo está lembrando da Planolândia. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não sei como é o R4, por exemplo, mas, pelo menos, a gente ia ter uma noçãozinha, como? Usando a superfície de nível. Coloca a função aqui igual a valores constantes, né? Então, as superfícies... Perceba que eu estou falando superfície de nível, estou falando curva de nível. Porque essa função é de 3 variáveis. Aí, por isso que isso aqui não seria curva, ia dar superfícies. Aí, as superfícies de nível, você imaginaria elas no nível tal, na 4ª dimensão. Seria uma forma, realmente, de você tentar imaginar como é que seria esse gráfico. Mas, ainda assim, a gente teria essa dificuldade, né, de perceber, mas teria uma ideia. Diga. Se tem curva... Não entendi, desculpa. Se tem curva de nível descrita por mais de uma função... Assim, é porque pela definição, essa é uma boa pergunta.
A resposta na definição. Pela definição, eu faço curva de nível de uma função. Então, por exemplo, se eu tenho duas funções diferentes, cada uma vai ter a sua curva de nível. Essas curvas de nível podem coincidir, podem não coincidir, mas a ideia é que cada função tem a sua curva de nível. É como se fosse domínio. Cada função tem o seu domínio. Eles podem ter alguma coisa em comum, mas a priori são coisas separadas. Agora uma pergunta. Opa, diga. Se eu considero... Sim, com certeza. Olha, boa pergunta também. Gostei. Gostei que vocês se empolgaram com a curva de nível. Tá, a pergunta ali, ó, é se eu consideraria curva de nível para números não inteiros, né? Claro que aqui, de uma forma didática, eu coloco números inteiros. Mas nada me impediria de colocar um número π aqui, por exemplo. Aí como é que seria? Ficaria y igual a x mais 1 mais π. Então ficaria algo, seria uma reta ainda, cortando no ponto, nesse caso ficaria 1 mais π. Então não me impediria. Eu poderia colocar tranquilamente. Aqui, por exemplo, poderia colocar também. Poderia colocar, por exemplo, x² mais y² igual a raiz de 2. Por exemplo, ainda assim seria uma circunferência. Então, eu coloco números inteiros só de uma forma didática, para eu conseguir logo... O que eu quero enxergar é só o padrão. Então, já que eu só quero o padrão, eu uso números inteiros mesmo. Mas entre essa circunferência e essa, existem infinitas envolvendo números aí irracionais. Tá? Então, isso aqui é tudo preenchido. Né? A gente coloca assim separado, mas isso aqui é preenchido. Tem vários aqui preenchidos para formar o gráfico da minha função. Porque o gráfico ele vai ter infinitas alturas. Então, tem que ter ali infinitas curvas de nível, né, para poder preencher o gráfico. Excelente pergunta. Gostei, gente, das perguntas de vocês. Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta, então. Curvas de nível, vamos para cá. Elas podem se interceptar? Duas curvas de nível podem se da mesma função. Duas curvas de nível da mesma função podem se interceptar? O que você acha? Sim ou não? A resposta é não. Não. Ah, porque olha só. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui no outro quadro. Ó, vamos dizer que eu tenho duas curvas de nível, tá? De uma mesma função. Essa daqui é uma curva de nível 2. Aí, eu vou desenhar agora uma outra curva de nível 3, por exemplo. Tá aqui, ó, nível 3. Aí, opa, elas se interceptaram. Nesse ponto aqui. Sabe o que isso aqui está me dizendo? Que nesse mesmo ponto, para o mesmo ponto, eu atinjo dois níveis diferentes. Nível 2 e nível 3. Em uma função, isso pode acontecer? Não, porque não pode ter ambiguidade. Para cada ponto só pode estar relacionado a uma única altura, a um único nível. Tá? Então não pode. Diga, Paulo. Sim. Não, calma lá. Olha, acho que você deveria vir aqui no microfone, Paulo. O pessoal entender a sua pergunta. Sim. Ah, entendi essa pergunta, entendi. Ele está falando de casos, por exemplo, de uma hélice, onde você tem para o mesmo ponto, digamos, a mesma altura. Tá, tudo bem, mas não esqueça que a gente está falando de funções. A gente está falando de superfícies gerais, por exemplo. Então, uma função ela tem essa característica. Cada ponto do domínio vai estar relacionado a uma única altura, a um único nível. Tá? É assim que funciona. Então, por exemplo, imagina um cilindro. Vamos pensar no cilindro. O cilindro, se você pegar um ponto lá do seu domínio, ele vai ter, esse mesmo ponto, digamos, pode ter várias alturas. Mas o cilindro em si, eu não defino ele como uma função, eu defino ele como uma equação. A equação dele é x² mais y² igual a 1. Se eu quisesse, de certa forma, transformar ele numa função, eu teria que isolar o meu y. Aí eu teria que ver o que ia acontecer. Mas da feita que a gente está definindo aqui funções de duas variáveis e três, toda função tem essa característica. Toda função tem essa característica. Cada ponto do meu domínio vai levar a um único ponto lá na minha imagem. Tá? Vão ter superfícies onde isso não acontece? Vai. Uma esfera, por exemplo. Você vai ter o mesmo ponto, duas alturas diferentes. Mas uma esfera não é uma função. Uma esfera ela pode ser uma superfície, mas ela não é uma função, porque ela não tem essa característica. É como se fosse o teste da reta vertical aqui. Entendeu?
Isso, mas uma superfície ela é uma equação, mas ela não necessariamente é uma função. Tudo bem? Agora, toda função vai te dar uma superfície. Mas a ideia é essa. Gostei. Então, onde é que a gente está mesmo? Ah, tá. Exercício 2. A gente vai fazer o segundo exercício. Então, o segundo exercício. Nós temos g de xy igual a x² mais y. Aí tá, eu quero saber as curvas de nível. Aí o que eu faço? Bom, tem aqui uma dica. Olha para o y. Aí você, olhando para o y, perceba que o y ele tem expoente 1. Sabe o que significa? Que vai ser fácil você isolar o y. Então, se vai ser fácil, ok. Então, eu vou pegar, vou tentar fazer geralzão aqui. Vou chamar esse g de c, que é uma curva de nível c, e vai ficar c igual a x² mais y. Vou isolar meu y, quero transformar ele numa função. Então, vai ficar y igual a menos x² mais c. Pronto. Eu já sei. Essas curvas de nível vão ser o quê, gente? Parábolas. Com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Lembrando que o c é uma constante, né? Então, como é que vai ficar? Vou fazer aqui uma tabela. Curva de nível. E aqui, como é que vai ficar a minha função y? Então, se a minha curva de nível for 0, como é que vai ficar a minha função? Menos x² mais 0, menos x². Aí, se a minha curva de nível for 1, menos x² mais 1. Se for 2, menos x² mais 2. Aí que já ficou fácil para a gente, né? Porque a gente vai ter o seguinte. Para nível ser igual a 0, você tem essa função aqui, que é uma parábola com cavidade para baixo tocando a origem. Então, está aqui. Esse daqui é para a curva de nível 0. E aí, gente, para cada valor de C aqui, esse gráfico ele vai deslocando, ou para cima ou para baixo. Se o C é positivo, vai deslocar para cima. Se for negativo, vai se deslocar para baixo. Então, olha só, aquela aula de deslocamentos, né, de gráfico, está aqui. Você pode usar em curvas de nível. Então, você já sabe que vai ser sempre parábolas. Tá? Então, isso daqui seria as curvas de nível para essa função. Esse teria C igual a 0, C igual a 1, C igual a 2 e assim por diante. Então, esse seria o nosso mapa de contorno. Daria o que mais ou menos esse gráfico aí? Dá para imaginar? Pensa várias parábolas assim, ó. Pode pensar parábola com cavidade para cima. Pensa vários níveis diferentes. Só precisa pensar numa calha, né? É como se fosse um cano, só que parte de um cano, né? Então, seria mais ou menos isso mesmo, o gráfico dessa função. Tá, vamos para o último exemplo dessa parte aí. Qual é a função? É 4x². H de xy é igual a 4x² mais y². Ok, vamos fazer isso daqui. Aqui, gente, eu tenho algumas observações. A primeira observação. Perceba que, nesse caso, o meu y está ao quadrado. Então, não necessariamente eu vou conseguir isolar ele facilmente. Então, eu posso tentar, para essa questão, resolver de uma outra forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar valores e, assim, qualquer uma delas você pode fazer desse jeito aqui também que eu vou fazer agora. Eu vou jogar valores para C. C igual a 0, C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3. E, a partir daí, tentar achar um modelo, achar um padrão de curva de nível. Só que, na hora que você for jogar um valor para a curva de nível, uma dica é você olhar para a imagem da sua função. Aliás, só para a gente treinar, me digam aí, quem é o domínio dessa função h? Quem é o domínio dessa função h, gente? É todo o R2, porque não tem nenhuma restrição. Então, o domínio aqui é todo o R2. E quem é? Olha a pergunta agora. Quem é a imagem dessa função h? Quem é a imagem? Olha, lembrando, a imagem de uma função de n variáveis
é um subconjunto dos reais. Então, quando eu pergunto qual é a imagem nesse caso, você não pode me falar, é o R2, não. Aí seria o R1, seria a resposta maior. Mas nesse caso é R1, ou seja, a sua função atinge todos os números? Não, sabe por quê? Ela atinge valores negativos? Não atinge, né? Porque aqui é x² mais y². Então a imagem, você poderia colocar que é 0 fechado até infinito. Ou, se quisesse colocar também, ficaria os reais positivo. Tá? Mesma coisa. Então, ou seja, reais não negativos, né? Porque o 0 também conta. Tá? Então isso aqui, por que eu coloquei isso daqui? Porque na hora que você for jogar valores para a curva de nível, você vai colocar valores negativos? Não, porque os negativos não fazem parte da imagem da minha função. Então, quando eu for assumir um valor para uma curva de nível, esse valor tem que estar na imagem. Se não tiver na imagem, não adianta, eu não vou achar nenhuma curva de nível. Então tá. Então, eu não posso jogar valores negativos aqui, então vou trabalhar com valores positivos. Então, vou começar com c igual a 0. Aí, para c igual a 0, eu vou ter 4x² mais y² igual a 0. Gente, isso aqui... Qual é o... Tem algum ponto que satisfaz isso daqui? O que vocês acham? Tem, né? Qual? X igual a 0, y igual a 0. Além dele, tem mais algum? O que vocês acham? Não. Não, porque aqui ó, é tudo não negativo. Então aqui o único ponto é o 0, 0. Só. Então para essa curva de nível aqui, ó, fazendo aqui do lado, para essa curva de nível 0, o único ponto é a origem. Tá aqui, ó, já achamos de uma curva de nível. Só que essa curva de nível, ela não vai me ajudar ainda a achar um padrão. A não ser que todo mundo seja um ponto só. Mas bora ver. Vamos agora para c igual a 1. Se eu coloco c igual a 1, vai ficar 4x² mais y² igual a 1. Isso aqui te lembra uma equação do quê? De uma elipse, né? Muito bem, de uma elipse. Mas, de fato, isso aqui é uma elipse. Então, a curva de nível c igual a 1 é uma elipse. Agora, eu vou desenhar essa elipse. Qual é a origem dessa elipse? Qual é a origem dela? É o 0, 0. Ok. Quanto ela desloca em y? 1. Quanto ela desloca em x? Quanto ela desloca em x? Ah, eu não sei. Porque tem que estar no denominador. É 2? Não sei. Teria que estar no denominador. Ah, mas esse 4 não está no denominador. E aí, eu posso contar que é 2? Ainda não. Você vai ter que fazer esse 4 aqui aparecer no denominador. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Sim, é assim, ó, gente. Isso aqui é a mesma coisa que x² dividido por 1 sobre 4. Não é? É, só fazer a conta, ó. Pega esse x² dividido por 1 sobre 4. Vai dar isso daqui. Aí agora eu posso ainda fazer isso aqui, ó. Não, vou deixar assim por enquanto. Aí agora eu vou fazer assim. Isso aqui é a mesma coisa aqui. x² sobre meio ao quadrado. Mais y² igual a 1. É ou não é? É, né? Então tá aqui. Então, em x o deslocamento é meio. Em y o deslocamento é 1. Ou seja, em y é o dobro, né? Então, vamos colocar que aqui é o meio. Então, aqui seria o dobro, mais ou menos. Então, logo desenhar uma elipse assim. Onde aqui seria meio e aqui seria 1. Aí aqui, gente, aí você pode pensar, ah, então eu acho que as curvas de nível vão ser elipses, né? Porque para cada valor que eu colocar ali, eu vou ter uma elipse. E de fato é verdade, para cada valor que você vai ter aqui, você vai ter uma elipse. Mas eu vou fazer outro ainda, outra curva de nível. Vou fazer a curva de nível C igual a 4. Vai ficar 4x² mais y² igual a 4. Vou dividir todo mundo por 4. Vai ficar x² mais y² sobre 4, que é 2² igual a 1. Outra elipse, deslocamento em x é 1, deslocamento em y é 2. De novo, o dobro. Então, novamente, eu vou ter aqui uma elipse. E sim, de fato, as minhas curvas de nível, nesse caso, são elipses centradas na origem. Então,
terminando essa parte aqui. Opa, Paulo, diga. Se você poderia definir a imagem abaixo das curvas de nível. Sim. Sim, poderia fazer por aí, sim. Agora, sim, o que você não poderia fazer, por exemplo, é olhar para o mapa de contorno e definir a imagem a partir daqui. Né? Porque o mapa de contorno, de certa forma, ele vai estar englobando aqui. Né? Se o domínio for o R2, o mapa de contorno vai estar em todo o R2. Então, isso não vai te dar diretamente a tua imagem. A não ser que tu olhasse cada curva de nível para ver se tem valores negativos ou positivos lá. Então, não necessariamente, mas do outro jeito que tu falaste, né? Por exemplo, pegar o H. Ele só pode ser maior ou igual que 0. De certa forma, sim, isso já vai definir a sua imagem. Porque a imagem, justamente, quais os valores você consegue atingir. Então, da feita que você percebe aqui que esse H, olhando para cá, por exemplo, né? Ele só atinge valores maiores ou iguais que 0, aí isso já te dá a tua imagem. Então, a imagem é só isso daqui, por exemplo. Porque, na verdade, para você usar a curva de nível, você já sabe qual é a sua imagem. Até porque na curva de nível, você vai jogar valores da imagem, entendeu? Então, na verdade, a gente não costuma fazer essa inversão. A gente começa pela imagem, eu te dou uma função. Pela função, tu já tem a imagem dela. Então, quando você vai definir valores para a curva de nível, você vai jogar valores da imagem, para poder ficar bem definido, que senão não vai fazer sentido. Se eu não soubesse qual era a imagem e jogasse o valor aqui menos 1, que nem eu fiz outras vezes, eu usei o valor menos 1 nas outras vezes, mas se eu jogasse aqui, eu não ia chegar a lugar nenhum. Claro que isso ia me dar uma pista. Nesse caso, poderia me dar uma pista. Poxa, por que não deu menos 1? Porque aqui só dá valor... então quer dizer que a imagem é dessa forma. Então, sim. Nesse caso, sim. De certa forma, você poderia... Isso ia te dar uma pista da tua imagem. Mas o caminho normal, digamos assim, é já ter a imagem ou definir a tua imagem para poder ir para as curvas de nível. Tá bom? Mas boa pergunta também, Paulo. Bem, gostei. Estamos tendo muitas perguntas hoje. Esse assunto muito interessante mesmo. Vamos para gráfico agora. Gráfico da função. Gente, a partir daqui a gente vai juntar todas as informações que a gente viu para desenhar o gráfico de uma função. Claro que desenhar o gráfico de uma função que é bidimensional, o gráfico dela vai ser tridimensional. Então não é algo fácil, né? Até porque a gente desenha no quadro, você desenha no papel, que é praticamente algo bidimensional. Né? Então tem algumas dificuldades. Mas para facilitar, primeiro a gente vai dar um algoritmo aqui, mas primeiro, como eu já comentei, o gráfico de uma função de duas variáveis vai ser uma superfície. Né? Então o gráfico de uma função de duas variáveis vai ser um elemento, vai ser uma figura do R3, como a gente já havia comentado antes. Então, o gráfico é o conjunto dos pontos no R3, tais que x e y pertence ao domínio da minha função, e o meu z é justamente a imagem da minha função quando eu aplico esses pontos x e y. Então, essa é a minha definição formal. Então, está aqui, você já tem o gráfico que eu já mostrei anteriormente, isso aqui seria o gráfico de uma função. Perceba que aqui, o plano x e y é o plano do seu domínio. Aqui está acontecendo o domínio. E aqui o eixo Z é o eixo da sua imagem, o eixo da sua altura. Então está aqui, para esboçar o gráfico de uma função, a gente vai seguir alguns passos. Primeiro, você vai determinar o domínio e a imagem da sua função. Primeiro passo. Segundo, você vai esboçar o traço dessa superfície no plano YZ. A gente vai fazer isso daqui a pouco, para a gente entender melhor. Mas então eu vou calcular domínio e imagem. Eu vou determinar. Depois eu vou fazer um traço da minha superfície só no plano YZ. Depois eu vou fazer no plano XZ. Esse é o terceiro passo. No quarto passo, que é o plano XY, eu vou fazer as curvas de nível. Então, eu vou esboçar o mapa de contorno, que é as curvas de nível. No último passo, eu vou juntar todas as informações para construir o meu gráfico. Gente, detalhe, você não é obrigado a fazer todos os passos. Às vezes, só com o segundo e o quarto, você já sabe como é a sua função. Não tem problema. Pessoal, então eu não preciso determinar o domínio e imagem. Nem sempre. A não ser que eu peça na questão. Determine o domínio da minha função. Aí tudo bem, você vai ter que fazer. Mas se eu só pedir, determine, esboce o gráfico da função, você pode pular aqui um passo ou outro. Tudo bem?
E também, se você não quiser seguir essa ordem, também você pode não seguir. Fique à vontade. Mas o importante é juntar essas informações para construir o gráfico no final. Então, tá aqui, ó, 3 exercícios para a gente se divertir nesse finalzinho de aula. E a gente vai fazer junto. Então, cada um desses aí são exemplos muito importantes. Então, primeiro exercício, eu tenho f de xy igual a x² mais y². Eu vou seguir aqueles passos do nosso algoritmo. Então, primeiro, eu vou calcular o domínio e a imagem. Então, o primeiro passo, eu vou determinar o domínio e a imagem. Nesse caso, a gente tem alguma restrição? Tem alguma restrição aí? Na função? Restrição não tem, né? Não tem raiz de índice par, não tem uma fração, não tem um log, não tem restrição. Então aqui o domínio é qual? Todo R2. Todo R2. Agora a imagem. Qual é a imagem dessa função? Você atinge valores negativos aqui? Não, não atinge. Então, nesse caso, a imagem vão ser os reais não negativos. Tá? Vou escrever assim. Pronto, defini domínio e imagem. O segundo passo é esboçar o traço da minha superfície no plano, deixa eu colocar de amarelo aqui, no plano YZ. Gente, qual é a característica que ocorre no plano YZ? Ou seja, se você está exatamente no plano YZ, o seu x é igual a quanto? O seu x é 0. Então, coloque isso na sua cabeça. Se você está exatamente no plano YZ, é porque o seu x é 0. Se você estivesse no plano XZ, é porque o y é 0. E se você está exatamente no plano XY, é porque o z é igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó, o plano é YZ. Então, isso significa que o x é igual a 0. Então, nesse caso, eu volto para a minha função aqui, ó, e no lugar do x eu coloco 0. Tá? Então, quem vai ser o meu z aqui? Ó? O meu z vai ser o f de 0y. Aí eu volto para a minha função, no lugar do x eu coloco 0, e vai ficar como aqui? Vai ficar 0² mais y². Então, o meu z vai ser y². Essa função aqui eu conheço. Ah, professor, mas eu só conheço quando é y e quando é x. Se é z e y, eu não conheço mais. Não, você conhece. Faça o plano aqui, ó. Ah, você não está acostumado com o plano x, não era x, y? Não, não seja por isso. Ó. Você coloca agora y, z. Pronto. Só mudou. Mas é a mesma coisa. Então, esse aqui você já sabe que é uma parábola. Com cavidade para cima, toca a origem. Só isso. Aí você vem aqui, ó, e faz uma parábola tocando a origem. Ou seja, na sua superfície, no seu gráfico, se você fizer um corte no plano YZ e olhar para esse corte, vai aparecer essa parábola aí, que vocês estão vendo. É isso que está acontecendo. Agora vamos ver o que acontece no plano XZ. Então, o terceiro passo é o plano XZ. No plano XZ, o meu Y que é 0. Então, o meu z vai ser f de x0, que vai dar x² mais 0². Obviamente, vai ficar z igual a x². Aí, na hora que eu for fazer aqui o meu gráfico, eu coloco o plano x, z. De novo, é uma parábola com cavidade para cima. Quarto passo. Quarto passo são as curvas de nível. Só que nesse caso a gente já até viu essas curvas de nível para essa função. Porque, ó, é só eu pegar a minha função f de xy, eu vou igualar
a uma constante c. Só que a minha função de xy é x² mais y² igual a c. Gente, como vai ser essas curvas de nível aqui? Como vai ser essas curvas de nível? Circunferências de centro na origem. Então, ó, por exemplo, vou fazer aqui. Se o c é igual a 1, então eu vou ter x² mais y² igual a 1. Agora, se o meu c é igual a 4, aí você vai ter x² mais y² igual a 4. E assim por diante. Então, na hora que eu for fazer aqui as curvas de nível, essa daqui, curva de nível 1, vai ser uma circunferência, centro na origem, raio 1. E a curva de nível 4 vai ser uma circunferência de centro na origem e raio quanto? Raio 2 agora. Só tome cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, aqui seria raio 1 e aqui seria o raio 2. Essa curva de nível aqui é a curva de nível c igual a 1. E essa curva de nível aqui não é c igual a 2, é c igual a 4. Tá? Então, só tome esse cuidado que você não vai ter nenhum problema. Agora, eu vou juntar essas informações para fazer o gráfico. Claro que na hora que eu fosse fazer a curva de nível, eu não ia colocar valores negativos, porque eu já sei, pelo primeiro passo, que a imagem ela é de 0, fechado, até mais infinito. Eu não ia colocar valor negativo. Então, quinto e último passo é o gráfico. Você já sabe que o gráfico ele é tridimensional. Então, para fazer o gráfico, eu vou ter que fazer aqui, ó, os 3 eixos. Vou ter que fazer o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Olha só o que eu vou fazer. Se eu quiser, nesse caso aqui, eu posso olhar só para duas informações. Posso olhar para o plano YZ, que é uma parábola, e olhar para as curvas de nível, que são circunferências. Então, olha só. Aqui, eu sei que no plano YZ, eu tenho esta parábola aqui. Então, eu volto para cá, procuro o meu plano YZ, está aqui, ó, o plano YZ, e eu vou desenhar a mesma parábola que está ali, a mesma coisa. Então, eu vou procurar o plano YZ e vou desenhar esta parábola que vocês estão vendo lá. Então, está aqui. Agora, a segunda informação que eu vou usar são as curvas de nível. Em cada altura, gente, em cada altura, eu tenho o quê? Circunferências. Então, para cada altura, ou seja, eu vou ligar esta parábola aqui por meio de circunferências. Vai ficar assim, ó. Assim. 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 Então, isso daqui já seria o esboço do gráfico da minha função. Isso é o que a gente chama de paraboloide. Ah, professor, mas eu não usei aqui, ó. E essa parábola no plano XZ? Poderia colocar? Poderia. Onde é que está o plano XZ? Está aqui, ó. Plano X e o Z. Então, você teria que fazer uma parábola no plano XZ. Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Descendo, depois subindo. Tá? Então, você tem uma parábola no plano XZ, uma no plano YZ, e você tem curva de nível, circunferências. O nome disso daqui, paraboloide, para essa função. Alguma dúvida nesse gráfico? Bem tranquilo, né? Então, vamos fazer os outros agora. Tem mais 2 para a gente fazer. Segundo exercício, a minha função g de xy é igual a raiz quadrada de x² mais y². Vamos lá, mesma coisa, deixa eu fazer um pouquinho mais rápido. Primeiro passo, você já sabe que é o domínio imagem. Qual é o domínio dessa função? A priori tem restrição, a priori, né? Qual é a restrição? O pessoal que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que 0. Mas nesse caso, olha quem está dentro da raiz. x² mais y². Esse pessoal aqui pode ser negativo? Não, não pode ser negativo. Então, não importa qual é o valor de x e y, dentro da raiz não vai dar negativo. Então, qual é o domínio nesse caso? Todo R2. Todo R2. R2, tá, gente? Todo R2. Muito bem. E a imagem? Qual é a imagem?
Não pode dar negativo, né? Dentro da raiz vai ser alguma coisa negativa? Não, vai. Então, são os reais não negativos. Tá aqui. Aí, ó, segundo passo. Segundo passo é o plano YZ. Então, ó, o meu Z, já que é o plano YZ, então eu vou calcular o f de 0y. Vou igualar x igual a 0. Opa, f não, né? Estou usando g agora. Então, aqui dentro, o x vai ser 0, o y vai ser y ainda. Então, vai ficar raiz quadrada de 0 mais y ao quadrado. Então, o meu z vai dar quanto, gente, nesse caso aqui? Raiz de y ao quadrado dá quanto? Módulo de y. Então, qual é o gráfico? O gráfico é a função modular. Você vem aqui, ó, esse aqui é o eixo YZ e faz a sua função modular. Está aqui. Então, esse é o gráfico. Esse é o traço. Terceiro passo. Terceiro passo é o plano XZ. Ou seja, agora eu vou pegar minha função e eu vou zerar o y. Então, vai ficar g de x, 0. Que vai ser raiz quadrada de x quadrado mais 0. Isso aqui vai me dar raiz de x quadrado, que é módulo de x. De novo, então, ó, o gráfico vai ser o mesmo. Nem sempre vai ser o mesmo, tá, gente? Mas nesse caso, deu o mesmo gráfico. Tá? Então, o gráfico é o gráfico da minha função modular. Está aqui. Quarto passo, curvas de nível. Bom, olha só, nas curvas de nível vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado igual a c. Ainda não sei o que é isso, mas eu vou elevar todo mundo ao quadrado para tirar essa raiz. Aí vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado. O que é isso? Circunferências. Só que agora, o meu raio vai ser exatamente o valor da curva de nível. O que não era antes. Antes era a raiz quadrada dela. Agora, ela já vai ser o raio. Então, ó, minhas curvas de nível vão ser circunferências também. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é a curva de nível 1 e aqui é a curva de nível 2. Então, o valor exato da curva de nível é o valor aqui do raio. Ok. Quinto e último passo, o gráfico. Vou fazer aqui os três eixos, né? O meu gráfico ele é tridimensional. Então, está aqui os três eixos. X, Y e Z. Vou procurar o plano YZ, está bem aqui, ó, e eu vou fazer exatamente essa imagem que está aqui, ó, essa função modular. Então, eu venho e faço uma função modular. As curvas de nível são, de novo, circunferências. Então, eu vou ligar essas retas aqui por circunferências. Então, está aqui. Está aqui. Tá? Conectei as retas por uma circunferência. Bom, isso aqui me deu o quê? Um cone, né? Um cone invertido. Aí, se eu quisesse colocar esse daqui também, ó, essa função modular no XZ, bastaria eu fazer aqui, ó. No plano XZ, eu faria uma função modular. Então, ficaria uma reta descendo aqui, depois uma reta subindo. Tá aqui. Então, aqui tem todas as informações que eu adquiri quando eu estava fazendo esse gráfico. Então, mais um gráfico feito. A gente tem 4 minutos. Vamos fazer o último gráfico. Terceiro exercício. Aí eu vou fazer mais rápido, tá, gente? Pelo tempo também. Mas não se preocupem. Depois vocês têm que fazer na casa de vocês de novo. Nesse caso aí, a gente vai tentar fazer um pouco mais rápido. Então, o primeiro passo, domínio imagem. Não tenho restrições, então meu domínio é todo R2.
Agora, nesse caso aqui, na imagem, eu consigo obter valores negativos e também valores positivos. Por exemplo, se eu zerar o x e fazer o y variar, eu consigo qualquer valor positivo, incluindo zero também, né? Eu acho que não seria positivo. Agora, se eu zerar o y e fazer o x variar, eu consigo qualquer valor negativo. Então, a imagem são todos reais. A imagem de H são todos reais. Pronto. Segundo, plano YZ. Então, o meu Z, eu vou zerar o x. Da feita que eu zero o x, vai ficar só y ao quadrado. Então, o meu gráfico, no plano YZ, vai ser uma parábola com cavidade para cima. Está aqui. Terceiro passo. Vou fazer agora o plano XZ. Então, meu y vai ser 0. Então, vai ser h de x, 0. Quando eu zero o y, vai ficar menos x quadrado. Então, finalmente, deu uma curva um pouco diferente, né? Porque nesse caso aqui, deu uma parábola, só que com cavidade para baixo agora. Então, venho aqui, x, z, faço uma parábola com cavidade para baixo. Então, já é alguma diferença. Quarto passo, curva de nível. Aí, nesse caso aqui, gente, eu vou dar alguns valores. Por exemplo, eu vou dar o valor 1. Se eu fizer o valor 1, vai ficar y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. Isso daqui é o quê? É uma hipérbole. Só que agora, nesse caso aqui, perceba que é o y que é positivo. Então, a hipérbole, deixa eu fazer aqui em cima. Então, nesse caso aí, a minha hipérbole, ela corta o eixo y. Tá? Então, ela vai ser mais ou menos assim. A minha hipérbole. Aí, se eu fizer aqui igual a 2, igual a 3, igual a 4, eu vou ter hipérboles também, só que cortando o eixo. Aqui, no eixo 2 e menos 2, 3 e menos 3, e assim por diante. Só que tem um porém. Nesse caso aqui, eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu colocar valores negativos, vai mudar um pouquinho aqui a minha imagem. Tá? Por exemplo, olha só, se eu colocasse c igual a menos 1, e eu posso fazer, porque a minha imagem são todos reais, eu vou ter que trocar. Vai ficar y ao quadrado menos x quadrado igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 todo mundo, vai ficar x quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Nesse caso, para valores negativos, a minha hipérbole, ela corta o eixo x. Então, seria algo assim. Tá? Então, para valores positivos, alturas positivas, a hipérbole corta o eixo y. Para alturas negativas, né, de certa forma, ela corta meu eixo x. Então, são hipérboles. Último passo, gráfico. Para eu fazer o gráfico, vou fazer aqui os 3 eixos. Tá aqui. Eixo x, y e eixo z. Vou procurar aqui meu plano YZ e vou fazer essa parábola bem aqui. Então, faço a minha parábola. Para valores positivos, eu tenho aqui hipérboles. Hipérboles aqui, cortando o eixo Y. Então, eu vou desenhar hipérboles aqui, nesse gráfico. Uma hipérbole aqui, uma hipérbole aqui, a outra hipérbole do outro lado, a outra hipérbole do outro lado. Está aqui. Agora, eu vou fazer o plano XZ. No plano XZ, é uma parábola com cavidade para baixo. Só que eu não vou fazer assim, eu tenho que fazer parecido com o plano XZ. Então, fazer uma parábola mais ou menos assim, obedecendo a nossa visão. Está aqui. Então, essa é a minha parábola. E nessa parábola aqui, eu também vou ter hipérboles. Perceba que essas hipérboles aqui de cima, elas estavam aqui encostando no eixo Y, né, nas curvas de nível. E agora elas vão encostar no eixo X. Então, elas vão ficar desse lado aqui do lado de lá. Então, de novo, vai ser assim, assim, assim e assim. Então, isso daqui seria o nosso gráfico para essa questão. Claro que isso daqui... eu não entendi muito bem o que está acontecendo aqui, porque aqui está subindo, depois aqui desce. É isso mesmo. Professor, eu quero ver isso daqui no GeoGebra. Vamos ver.
Vamos ver que essa é a última coisa que a gente vai fazer agora. Vamos só ver este gráfico e a gente vai encerrar a aula. Então o gráfico é y² menos x². Menos x². Tá aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui, essa interseção. Tá, eu queria tirar a interseção, mas tá aqui. Deixa eu apagar, ver se vai. Pronto, tá aqui. Então, esse é o gráfico da nossa função. Tá aqui, ó. No plano YZ, você tem uma parábola com cavidade para cima, só que no plano XZ, você tem uma parábola com cavidade para baixo. Tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. Gostaram, gente? Gostaram, né? Uma boa questão de prova, inclusive, né? Boa questão de prova. Não, né? Não. A maioria concordou que é isso mesmo. Então é isso, gente. Obrigado. Quarta-feira a gente se vê novamente. E é isso. Até mais.